Olá, é um prazer imenso estar aqui a participar no segundo Simpósio Internacional de Tecnologias em Educação Matemática para falar de um assunto que tanto me interessa e continua a intrigar, que é a utilização de tecnologias na aprendizagem da matemática, muito em particular na resolução de problemas. Gostaria de agradecer a Marcelo e a Lucas pelo convite e pelo desafio que me lançaram e também a toda a equipe da Coordenação Geral, que prontamente reinventou este evento face à crise que vivemos. É claro que gostaria de estar presencialmente em Rio Claro para discutir convosco e conviver presencialmente. Sei que o vosso grupo de pesquisa tem uma longa tradição de fazerem recepções calorosas, também já ouvi falar de um churrasco e, portanto, isso seria mais um agradável motivo para estar aí convosco. Bom, sobre o tema, há muito que se estuda a interação humana com as máquinas e há de algumas décadas para cá entre o ser humano e os ambientes computadorizados. Essas interações iniciam-se bem cedo atualmente, pois as tecnologias estão em todo o lado, e essas experiências levam-nos a usá-las em nosso proveito no dia-a-dia de forma espontânea, quase instintiva. O meu pai, por exemplo, é ótimo com máquinas, ele consegue desmontar e voltar a montar peça por peça, por exemplo, de um motor a combustão, e ele no final funciona mesmo. Mas como funcionam as recentes aplicações de rastreamento da Covid-19, ou a internet das coisas, ou a inteligência artificial? As tecnologias do século XXI podem ser muito apelativas e muito fáceis de usar, mas elas não são muito transparentes, no sentido em que compreender o seu modo de funcionamento requer uma diversidade de conhecimentos, não só relativos à tecnologia, mas conhecimentos, por exemplo, de física. Todos os smartphones têm uma diversidade de sensores, não é? E nos interessa particularmente muitos conhecimentos matemáticos. E é precisamente nesta relação entre conhecimento matemático e tecnológico que se centra a minha palestra, mas naturalmente balizada por um contexto de aprendizagem, mais concretamente uma competição de resolução de problemas de matemática para jovens adolescentes. Ao longo desta palestra, vamos observar soluções desenvolvidas por jovens com média, analisar o papel dos recursos matemáticos e tecnológicos e discutir de que formas podemos fomentar o aparecimento desta simbiose que permite resolver problemas e permite comunicar matematicamente de forma eficiente e fluente através das tecnologias digitais. Esta é a agenda que planeei. Vou começar por apresentar o contexto em que a atividade dos jovens decorre e sobre a qual tenho pesquisado. Em seguida, discuto as bases teóricas do modelo de resolução de problemas de matemática com tecnologias que desenvolvi na minha tese de doutoramento e pretendo explicar também a sua aplicabilidade recorrendo a 2 casos concretos. A partir daqui, irei discutir como se caracterizam e como se poderá fomentar esta simbiose entre os jovens e as tecnologias, de forma que eles possam desenvolver conhecimentos matemáticos, e termino com um novo projeto de investigação e um convite. Durante cerca de 10 anos, a Universidade do Algarve, bem lá no sul de Portugal, dinamizou 2 campeonatos de resolução de problemas de matemática destinados a alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos. O interesse dos estudantes, das suas famílias, dos professores e, sobretudo, o nosso interesse pelas soluções que eles produziam motivou o projeto de investigação Problem Web, no seio do qual também foi desenvolvido o meu projeto de investigação de tese de doutoramento. Os nossos resultados têm sido publicados em artigos, em seminários, em congressos e também na forma de livro. O livro ao centro de capa azul era uma brochura destinada às famílias e aos professores, onde explicamos como funcionavam estes campeonatos, a atividade de resolução de problemas, o papel das tecnologias. E os 2 livros da Springer, de caráter mais científico, são dirigidos à comunidade de investigação em educação matemática. Como funcionavam estes campeonatos? Bem, cada problema era proposto quinzenalmente, entre janeiro e maio ou junho de cada ano. Estes problemas podiam ser considerados problemas não rotineiros, dado que eles exigiam que o aluno desenvolvesse pensamento matemático, construísse a sua própria abordagem, e isso geralmente leva à construção de um modelo conceptual. Aqui estão 3 problemas colocados em momentos distintos das competições. Estes 2 foram analisados com detalhe num capítulo publicado em 2018 e o da direita num artigo já de 2020. E quem são estes alunos que participam? O sub-12 destinava-se aos alunos mais jovens, enquanto o sub-14 aos alunos com 12, 13 anos de idade. Eles aparentam uma elevada fluência digital, embora o seu desempenho escolar em matemática variasse entre o mediano e o muito bom. Havia, contudo, alunos que, tendo um desempenho pouco satisfatório na disciplina de matemática, gostavam bastante dos desafios e participavam nos campeonatos. Num questionário que aplicámos a 350 participantes,
podemos perceber que a esmagadora maioria possui computador e internet em casa e uma conta de e-mail, mas em relação às tecnologias havia algumas diferenças. Por um lado, eles consideravam que sabiam usar muito bem o PowerPoint, inserir imagens ou criar tabelas no Word e usar também o Paint, mas eles não conhecem assim tão bem, nem dominam o Excel ou o GeoGebra, sobretudo no Excel não dominam muito bem o uso de fórmulas, e aqui de destacar que, além de não conhecerem muito bem o GeoGebra, cerca de 40% destes participantes nunca tinham ouvido falar sequer deste ambiente de geometria dinâmica. O meu trabalho tem estado focado nos participantes no Sub-14 e, portanto, o que são eles capazes de fazer? Bem, com o passar dos anos, o número de soluções digitalizadas e que posteriormente de serem produzidas em papel e lápis eram então informatizadas de alguma forma, o número delas, estava eu a dizer, foram diminuindo e surgiram cada vez mais soluções produzidas com os programas de uso comum, o Word, onde eles utilizam uma diversidade de imagens ou as criam no Paint, mas também o PowerPoint, o Excel e, claro, também surgem resoluções com o GeoGebra. E essa diversidade de formatos levou-nos precisamente a questionar de que forma estas soluções são produzidas. E estas são duas das inquietações que nortearam a minha tese de doutoramento. Por um lado, eu procurei compreender como se reconfigura a resolução de problemas de matemática quando estes jovens utilizam ferramentas tecnológicas de forma espontânea. E, por outro lado, perceber de que forma é que a capacidade de resolver problemas de matemática e exprimir estas soluções pode ser compreendida a partir da relação que estes jovens já têm ou que desenvolvem com as tecnologias. Os conceitos-chave para compreender esta resolução de problemas oscilam entre uma perspectiva mais social e uma perspectiva mais cognitiva da aprendizagem. A atividade em que os jovens se envolvem é moldada pelas suas características pessoais, pelas suas práticas sociais e culturais, tem também um caráter evolutivo e é mediada por artefactos. Então nós percebemos uma impossibilidade de separar conceptualmente o sujeito desses artefactos, a tecnologia, pelo que a noção de humanos com média descreve precisamente esta relação estreita, que é de simbiose, entre os jovens e as tecnologias que utilizam para produzir conhecimento matemático e, neste caso, as soluções dos problemas. Esta simbiose, esta interação entre os jovens e os artefactos, é também analisada em termos da percepção daquilo que eles conseguem fazer com elas, ou seja, das possibilidades de ação, das affordances com determinada ferramenta. E numa vertente mais cognitiva, considero que resolver problemas de matemática é construir e desenvolver modelos conceptuais das situações problemáticas, e isto envolve um processo de matematização e expressão do pensamento matemático que é síncrono, ou seja, resolver e exprimir são ações que ocorrem em simultâneo. A inexistência de uma ferramenta analítica que permitisse explicar o uso de tecnologias nesta atividade levou-me a desenvolver um modelo de resolução de problemas de matemática com tecnologias, tendo por base dois outros modelos e, naturalmente, esta teia de conceitos que acabo de referir. Portanto, um desses modelos dizia respeito aos processos de resolução de problemas de matemática, é o modelo de Schoenfeld, subejamente conhecido, conjugado com outro modelo relativo à resolução de problemas tecnológicos ou digitais, de Martin e Grudziecki. Por fim, a noção de fluência tecnomatemática diz respeito à capacidade de perceber formas úteis de combinar conhecimentos matemáticos e conhecimentos sobre as tecnologias para resolver e exprimir problemas. No fundo, é a capacidade dos jovens com média se envolverem num discurso tecnomatemático. Quanto à síntese do modelo de resolução de problemas de matemática com tecnologias, ponderei inicialmente uma associação entre as fases sugeridas por Schoenfeld e os processos propostos por Martin e Grudziecki, tendo por base as semelhanças que identifiquei entre eles. Em seguida, a síntese entre os dois modelos tornou-se possível através da identificação das ações mais proeminentes em cada um, unindo alguns dos processos e dividindo algumas das fases de resolução de problemas. Obtive então um modelo que compreende 10 processos. Captar diz respeito à apropriação das primeiras ideias envolvidas. Identificar é já uma tentativa de compreender o que matemática e que tecnologia pode ser relevante. Interpretar diz respeito à percepção da affordances nos recursos tecnológicos para ponderar abordagens matemáticas. Integrar refere-se à tentativa de combinar recursos matemáticos e tecnológicos para ensaiar uma abordagem. Explorar é isso mesmo, é usar os recursos matemáticos e tecnológicos para analisar modelos conceptuais que possam permitir a solução.
Planear envolve delinear uma abordagem para a solução com base nas conjecturas que foram exploradas, enquanto criar diz respeito à implementação dessa abordagem, mas em que os recursos são recombinados, ou seja, surgem novos objetos de conhecimento, novos entendimentos sobre a situação. Verificar é o envolvimento em atividades de explicação ou justificação da solução com base nos recursos matemáticos e tecnológicos, e disseminar refere-se ao apresentar da solução, ao refletir sobre o sucesso do processo seguido. Comunicar diz respeito à interação com outros de relevo durante a atividade, pelo que este é um processo que é transversal a todos os outros. Vejamos então um modelo em funcionamento. Este é um problema não rotineiro que os estudantes não costumam identificar como problemas matemáticos típicos de sala de aula. Portanto, temos 12 colegas que vão almoçar juntos. No restaurante há 3 tipos de prato, portanto, sopa, mini prato de carne e salada, e no enunciado dizem-nos algumas condições. Pretende-se descobrir quantos colegas pediram os 3 pratos. Eu deixo já um desafio. Como resolveria este problema caso tivesse que partilhar a solução por via digital? Eu vou mostrar a solução produzida por Beatriz, na altura com 13 anos, e estava a participar pelo 3º ano consecutivo nestes campeonatos. Os dados incluem o ficheiro digital que ela enviou e uma entrevista com retrospectiva incitada. Na entrevista, Beatriz recorda como procedeu e exemplifica numa folha de papel. Dizia ela que resolveu o problema logo no primeiro dia em que o viu e, portanto, ela começou precisamente por registar os pratos pedidos e, com tracinhos, representou as quantidades indicadas. Usou círculos para representar os 2 amigos e identificar as condições do problema. Depois, a cada tipo de prato, ela associou um símbolo e iniciou a distribuição dos pratos. Portanto, 3 pratos ao primeiro colega e eliminou-os da lista lá em cima. Mais 3 pratos a outros 2 colegas e parou. E aqui o que ela fez foi contar e verificou que faltavam 9 pratos para 9 colegas, pelo que a restante distribuição ficava assegurada de acordo com as condições dadas. E, portanto, Beatriz encontrou a solução deste problema. Isto no primeiro dia em que ela viu o problema. Depois começou a pensar como iria apresentar a solução. Teve uma ideia, numa aula de matemática em que não estava a ouvir a professora e enquanto trocava impressões com a amiga sobre o problema. E neste momento ela decidiu usar conjuntos, mas ainda não sabia muito bem como é que iria apresentar a solução. Mais tarde, numa saída com os amigos, em que voltou a discutir as suas incertezas, ela decidiu que em vez de apresentar os passos todos, iria apenas colocar a solução final. E tal como em todas as soluções para os problemas anteriores, Beatriz usou o PowerPoint. No slide, em cima à esquerda, ela colou as imagens dos pratos que copiou do problema e à direita colocou a lista de pratos e quantidades, um pouco à semelhança do que havia feito no papel. Mas, tal como explicou na entrevista, começou por assinalar primeiro o conjunto de pratos a verde e eliminou-os da lista utilizando cruzes verdes. Depois, distribuiu um prato pelos restantes 11 colegas, usando a cor laranja. E aqui concluiu que sobravam 4 pratos. Esta abordagem é diferente da anterior com papel e lápis. Observou depois que nenhum dos colegas teria comido 2 pratos, era uma das condições do enunciado. Ela distribuiu os restantes 4 e assinalou os novos conjuntos de 3 vermelho. Este é o slide na sua totalidade e, portanto, abaixo daqueles esquemas, Beatriz inseriu o texto onde ela explica o seu raciocínio e que, na verdade, é diferente do que ela reportou ter feito com papel e lápis. A explicação é detalhada, ela é clara, ela justifica o raciocínio, apresenta alguns cálculos elementares, mas o mais curioso é que ela mantém o esquema de cores que usou nas representações acima. Por fim, ela completa a resolução inserindo um slide de capa e ainda outro slide com os dados do problema. As produções de Beatriz são, por norma, muito centradas em aspectos gráficos, tal como esta, que visam transmitir ideias matemáticas, bem como os processos de raciocínio que ela segue durante a resolução dos problemas. A atividade é pautada por 2 momentos, neste caso muito em particular.
um com papel e lápis e outro com o PowerPoint. Na sua perspectiva, de Beatriz, o PowerPoint serve apenas para replicar a solução obtida com papel e lápis, mas na realidade o facto de transferir a sua atividade para o ecrã acaba por transformar o seu pensamento matemático. Outro dos aspectos que caracterizam as produções de Beatriz é que as suas soluções são autoexplicativas e este é um exemplo disso. Os esquemas são suficientemente claros e dispensariam até o uso do texto. Em seguida vamos ver outro caso de uma jovem que tem experiências e preferências um pouco diferentes, mas que é igualmente bem sucedida na resolução de problemas com tecnologias no âmbito desta competição. O problema, um quadrado dividido, envolve noções de geometria. Portanto, é fornecida uma figura e conhece-se a área do retângulo branco ao centro. Pede-se para encontrar a área do quadrado maior. E, portanto, agora deixo o mesmo apelo. Se tivesse de resolver este problema e enviar uma solução por via digital, como faria? Eu trago aqui a solução enviada por Jéssica, uma jovem de 13 anos na altura e que estava a participar pelo segundo ano no Sub-14. Como ela enviou o ficheiro GeoGebra, portanto, o formato mesmo GeoGebra, é possível conjecturar sobre os processos que ela seguiu analisando o protocolo de construção. Pelo menos conseguimos olhar para a última versão desta construção. A partir da solução enviada, que contém uma construção e uma explicação textual, como veremos adiante, podemos inferir sobre alguns dos processos, nomeadamente que Jéssica se terá percebido que, para dar resposta ao problema, teria de encontrar a área dos quadrados amarelos, ou que o GeoGebra pode ser a ferramenta indicada na medida em que permite fazer construções rigorosas. Na verdade, ela até sabe como utilizar o GeoGebra, pois ela sabe fazer algumas construções como um quadrado, ou sabe como dividir um segmento em partes iguais. Assim, a construção do quadrado exterior obtém-se a partir de uma circunferência onde ele será inscrito. A construção dos quadrados à direita já resulta da divisão do lado do quadrado em 4 partes, usando sucessivamente a ferramenta que permite obter pontos médios. Jéssica continua a construção a partir destes 4 quadrados, percebendo que no lado inferior os 6 quadrados mais pequenos irão ocupar o mesmo espaço que 3 dos quadrados amarelos. Em seguida ela consegue marcar o ponto médio, mas ainda precisa de dividir o segmento em 3 partes, o que não é trivial. Usa então transformações geométricas para fazer essa divisão e, portanto, obter os 6 quadrados no lado inferior e completa a sua construção recorrendo ao compasso e, neste caso, recorrendo a retas perpendiculares e que vai utilizando sucessivamente para fixar as medidas dos lados dos quadrados. A construção é terminada com a construção dos quadrados da esquerda, que agora não se revelam tão problemática, essa construção. Portanto, ela utiliza novamente pontos médios, o compasso e retas, neste caso perpendiculares ou paralelas, para obter aqueles 4 quadrados que faltam. De realçar que é desta atividade de construção e de exploração que Jéssica se vai apercebendo das relações entre os lados dos quadrados interiores e decide então realçar certos aspectos na sua construção, como a inserção dos quadrados azuis no exterior ou as circunferências no canto inferior esquerdo, para mostrar precisamente que o lado do quadrado verde corresponde a 1,75 do lado do quadrado azul. Estes são novos objetos que revelam o entendimento que entretanto foi gerado. Jéssica, a partir daqui, decide usar uma abordagem algébrica e, portanto, ela cria legendas, define uma variável, escreve e resolve uma equação de segundo grau. A sua explicação é bastante detalhada, ela explica os passos todos e apresenta os cálculos efetuados e, por fim, submete o ficheiro que contém a construção e esta explicação escrita. As produções de Jéssica são então pautadas pelo rigor que as ferramentas de geometria permitem. Ela resolveu, aliás, vários problemas com recurso ao GeoGebra. E que ela utiliza de forma exemplar para explorar as soluções de um ponto de vista algébrico, ou seja, ela utiliza o GeoGebra para modelar as situações, para compreendê-las a fundo e para matematizá-las com recurso aos seus conhecimentos algébricos.
Gostaria agora de chamar a atenção para algumas ideias que emergem da aplicação do modelo. Em primeiro lugar, a existência de microciclos, ou seja, pequenas sequências de processos que surgem ou que se repetem de forma iterativa. Em segundo lugar, o facto de que o processo integrar parece ser um processo-chave na atividade simultânea de matematização e de expressão do pensamento matemático com as tecnologias. E, por fim, os dados também sugerem que o processo integrar surge associado ao processo explorar, e isto mostra que estes jovens procuram intencionalmente introduzir tecnologia que é adequada para apoiar o seu pensamento matemático e esta desencadeia nova atividade exploratória. Centremos-nos agora na gênese destes jovens com média. No caso de Beatriz, destaca-se a sua capacidade para tirar partido das affordances de expressividade do editor de apresentações, patente na diversidade de elementos descritivos e explicativos que ela utiliza para além do texto, as imagens, os conjuntos, os símbolos e uma associação criteriosa e harmoniosa entre as três regiões esquemáticas através do uso da cor. Já no caso de Jéssica, destaca-se a sua capacidade para tirar partido das affordances de construção geométrica rigorosa, que o GeoGebra permite. É a partir dessa construção que emergem as relações necessárias à definição de uma variável e de uma equação que permite obter a solução. Todavia, a jovem opta por incluir a construção e outros elementos descritivos do seu pensamento. O que distingue então Beatriz com PowerPoint e Jéssica com GeoGebra de outros jovens que têm estas ou outras tecnologias à sua disposição? Qual será então a fronteira? Será que basta equipar as salas de aula com computadores, tablets, smartphones, internet e todo o universo de aplicações disponíveis e os estudantes transformam-se em jovens com média capazes de resolver problemas de matemática e comunicar matematicamente de forma fluente? Bem, eu creio que esta pesquisa veio mostrar que a resolução de problemas destes que requerem o desenvolvimento de um modelo conceptual, é um contexto que faz emergir as capacidades matemáticas e tecnológicas e permite que se interliguem com um propósito bem definido. Por outro lado, a possibilidade de escolha da tecnologia está muito associada ao reconhecimento das suas possibilidades de ação, as suas affordances. Quer isto dizer que, para um dado problema, eu posso conhecer e saber usar uma determinada ferramenta que me permite desenvolver ou aplicar determinados recursos matemáticos e assim obter e comunicar a minha solução. Mas o meu colega pode ter outra preferência, fruto das suas experiências pessoais. Então, enquanto professora de matemática, considero que devo promover o reconhecimento de affordances matemáticas numa diversidade de tecnologias e também propiciar situações de aprendizagem em que se relacionem de forma oportuna com os recursos matemáticos que estão disponíveis. E por fim, não menos importante, mas a forma como se comunica o pensamento matemático por meio das tecnologias também revela a fluência tecnomatemática de cada jovem com média. Cabe ainda ao professor estimular situações que requeiram que estes jovens com média se envolvam num discurso tecnomatemático, o que significa que se apropriaram dos recursos matemáticos e tecnológicos para exprimir pensamento tecnomatemático com clareza. Estes são, portanto, os resultados principais da minha tese de doutoramento, mas esta investigação está a ter continuidade através de um novo projeto intitulado Resolução Colaborativa de Problemas de Matemática com Tecnologias, que tem como grande objetivo precisamente caracterizar as formas pelas quais os jovens produzem soluções de problemas em ambientes enriquecidos com ferramentas digitais, designadamente salas de aula do futuro, mas de forma colaborativa. Por um lado, presencialmente e por outro lado também à distância são dois dos meus interesses. Perante a pandemia, o confinamento e o encerramento das escolas, eu tive que reinventar um pouco este processo. Desenvolvi então, numa experiência piloto, um clube de resolução de problemas com tecnologias, o Clube Tecnamat, cujas atividades terminaram em julho. Este clube, como referi, era virtual, contou com sessões semanais de 90 minutos que foram dinamizadas através do Zoom. Cada equipa de 3 elementos participava na resolução dos problemas, trabalhavam de forma colaborativa em salas simultâneas que o Zoom faculta. Esta primeira experiência contou com 12 participantes de 4 escolas, do norte, do centro e do sul do país. Foram dinamizadas 5 sessões de resolução de problemas de matemática de forma colaborativa, online através do Zoom, num total de 10 desafios resolvidos. Eu também recolhi alguns dados, nomeadamente através de questionários que apliquei após cada sessão, através da gravação das sessões das salas simultâneas e também entrevistei os participantes.
Esses dados ainda não estão tratados, mas de um modo geral posso dizer que estes estudantes com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, regra geral, não utilizam as tecnologias nas suas aulas de matemática. Alguns contactaram com o Excel na disciplina de TIC, agora durante o confinamento, mas para fazer um horário escolar. Portanto, em início, eles tinham algumas dificuldades porque não conheciam as affordances das ferramentas que podiam utilizar, apesar de as utilizarem e de as conhecerem, não conheciam como é que podiam utilizá-las para responder ou para resolver os problemas. E foi precisamente aqui que eles tiveram um maior problema, foi em explicar o seu raciocínio e o seu processo de resolução, portanto, na parte da expressão, da comunicação do seu trabalho. O ficou bem patente nas suas produções, embora eles tenham melhorado bastante ao longo das sessões. Apesar de não conhecerem, por exemplo, programas como o GeoGebra ou o Excel, assim que tomaram contacto com eles, eles procuraram explorá-los e utilizaram-nos em determinados problemas, embora, como neste caso, nem sempre com o tipo de utilização que nos ocorre como mais oportuna para estas ferramentas. Neste outro exemplo, eles combinaram a folha de cálculo com o editor de texto no Google Docs e, portanto, a partir daqui, eles criaram uma solução partilhada e construída por todos os elementos da equipa. Na última sessão, pedi-lhes que resumissem as experiências da sua participação no Clube Tecnamat e, portanto, a partir daqui obtivemos este mural conjunto, o que me deu alento para continuar com este projeto e com este clube um pouco nestes moldes também ao longo do próximo ano letivo, que agora se inicia aqui em Portugal. E, portanto, tendo como fonte de dados a atividade destes jovens a participar no clube online, a minha pesquisa está a decorrer em 3 vertentes e assim irá continuar. Uma delas é compreender e explicar a componente de trabalho colaborativo na atividade, expandindo o modelo de resolução de problemas de matemática para este contexto. Uma outra é analisar a gênese dos coletivos de jovens com média enquanto resolvem e exprimem os problemas. E uma terceira visa expandir e aprofundar a noção de fluência tecnomatemática para resolver e exprimir problemas de forma colaborativa. Por isso, gostaria de vos convidar a juntarem-se a estes desafios, sejam a investigar estes temas ou a desenvolver projetos em áreas afins, ou quem sabe mesmo até desenvolver ou dinamizar um clube para alunos portugueses e brasileiros e eventualmente virem até Lisboa ao Instituto de Educação, onde possamos desenvolver algum tipo de colaboração em torno destas temáticas. Aguardo agora as vossas questões, as vossas observações, sobretudo se aderiram aos desafios que deixei lá atrás. Até já!